bem, muito bem. Vamos continuar. Então, quero começar conversando com os pacientes. A gente teve vários pacientes hoje na tarde e eu queria escutar muito como foi para as pacientes, que agora eu não vou repetir nomes, mas como foi se colocar no lugar desses pacientes? Eu acho que tem uma coisa que é télica mesmo, de se sentir no lugar desses pacientes. Então, isso é uma coisa que é muito importante da gente escutar. Tem uma outra coisa que é como vocês foram atendidos pelos diretores, mas isso é uma outra coisa. Primeiro, eu quero saber como foi estar na pele dos pacientes de vocês. Queria escutar. Pelo amor de Deus, deixa eu começar. Vai, Thay. Eu quase chorei. Eu não sei se eu tava muito aquecida na minha paciente, mas eu consegui entrar tanto no papel que teve uma hora que veio assim uma emoção muito forte e que eu tive que dar uma respirada fundo, tipo, não chora, não chora, e eu quase chorei. Eu realmente quase chorei. Quem era a tua diretora que fez esse trabalho ótimo? A Fran. Viu, Fran, depois tu fala de mim, né? hein? Tá arrasando também. Arrasou. A Fran. Mas isso é uma boa tele, né? Tanto da paciente quanto da diretora. Mas, Thay, como que foi estar nessa pele dela? Como foi sentir o que ela sente? Eu acho que eu nunca tinha, tipo assim, por mais que atendi ela, acho que eu nunca tinha parado para sentir as coisas que ela sente, sabe? E isso foi muito bom. Foi realmente muito bom eu sentir o que ela sente. Acho que não tem outra coisa para explicar, assim. Eu conheço praticamente a história dela. A Fran fez ali de início uma linha da vida, ali, um histórico, e deu para mim, com as coisas que eu conheço já da minha paciente, deu para mim levar coisas que eu conheço já da minha paciente, que eu nunca parei, tipo assim, não, eu conheço praticamente a vida toda dela. E parar para pensar nas emoções que ela sente também, isso foi muito bom. Muito bom. Que legal, Thay. Muito bacana. Queria escutar mais como foi estar na pele desses pacientes. Todo mundo experienciou isso de alguma maneira, né? Tive um pouco de dificuldade de manter a paciente dentro de mim. Porque teve uns probleminhas com a minha diretora e com a chamada que encerrou, assim, porque a internet estava ruim. Mas o pouco que eu me senti como ela, eu realmente me senti muito que a gente tinha conversado na última supervisão presencial, de uma pessoa que está perdida porque está se identificando como adolescente na pandemia. E eu pude sentir um pouco disso, assim, dessa coisa de realmente não ter onde se agarrar, entre aspas, assim, não ter uns amigos próximos, aquela coisa toda. Pude sentir um pouco disso, assim. E a minha diretora, ela estava um pouco desaquecida também, mas a gente depois conversou umas coisas assim, que ela fez uma concretização, breve, mas fez, assim. E tava, embora desaquecida, estava atenta. Como foi estar na pele do paciente, da paciente? Eu sei que para quem acabou de ser diretora é um pouco mais difícil, né? Se lembrar. Mas no meu caso, o que eu sinto é que, tipo, quando ela traz muita informação. E eu entrei no papel mesmo, sabe? Ela traz muita informação e eu me sinto perdida pra, meu Deus, o que ela quer trabalhar hoje? E aí o que eu pude sentir é que para ela é importante falar, sabe? Ela quer falar, ela quer trazer tudo aquilo, porque para ela se sente aliviada em trazer, né? E aí é uma visão totalmente diferente, porque eu fico tentando encontrar algo que ela queira trabalhar, mas na verdade tudo aquilo que ela tá trazendo para ela, claro, é super importante, né? Então, o simples falar já deixa ela aliviada, apesar de ela não trabalhar aquilo naquele dia, trabalhar uma outra coisa que esteja pesando mais, o simples falar já deixa ela totalmente aliviada, né? Então, eu pude sentir isso, assim. Uhum. Quem foi o teu diretor, a tua diretora, Lu? A minha diretora foi a Joyce, arrasou.
É? Já peguei até uma ideia dela e umas ideias, meu Deus, né? Aí a gente se questiona, né? Eu não acredito que eu não perguntei isso pra minha paciente quando ela me trouxe essa informação. Por que eu não perguntei? Né? Ela tá me perguntando, eu deveria ter perguntado. Então, mas é muito legal, assim. Que legal. Joyce, você também teve um pouco de sentimento de estar perdida, escutando um monte de informação dessa paciente? Meu Deus! Eu digo, o que eu faço agora? É muita informação, ela não sabe o que ela quer, ela só vai jogando e, tipo, resolve aí pra mim, né? Mas daí a questão realmente de jogar responsabilidade, fazer ela refletindo sobre o que ela tá trazendo, o que realmente está incomodando, né? Mas o quanto que é bacana a gente experimentar esse papel, até para poder sentir um pouco do que se sente nesse lugar de paciente. Como também, que bom uma outra diretora falando isso, né, Lu? Porque assim, não é só comigo que se sinta até um pouco cobrada no meio de tantas funções, né? Quem mais gostaria de contar como se sentiu como paciente? Já vou aproveitar. Oi. Tá. Eu fiquei muito agoniada, porque e eu sinto essa agonia às vezes também quando estou direcionando, porque ela na verdade eu, né, quando estava no papel de paciente, ela quase não tem resposta para as perguntas, né? Portanto, é que o psicodrama interno funcionou muito para trazer a resposta. E quando ali na primeira sessão, que o diretor vai questionando, aí eu fico agoniada por não ter essas respostas, porque ela também não tinha. Então, realmente, às vezes eu não tinha respostas e dá essa agonia, assim, de, meu Deus, mas eu não tenho uma resposta para isso, eu não sei, eu nunca pensei nisso. Então, eu fiquei bem agoniada, assim. Isso é legal, Joyce, que você está falando, porque também faz a gente pensar no papel da paciente, que é um pouco assim, querendo dar essa resposta para a diretora, sabe? De eu quero te ajudar a me ajudar. Mas aí também, para uma menina tímida, então às vezes isso pode ser um problema, né? Mas que bom isso. Quem foi a tua diretora ou diretora? William. William. Maravilhoso. Também deu muitas ideias. William, você também às vezes ficava um pouquinho agoniado. Não, William, não foi. Não fui bom diretor. Assim, não. William, você se sentiu um pouquinho agoniado Foi, também sim. com as faltas de não resposta, muitas vezes? Não. A minha paciente, ela é que eu atendi na clínica, né, que a gente tá falando. Não, a paciente que você acabou de atender. Não, eu fui a paciente. Ou quando você foi diretor. Ah, tá. Eu, no caso, fui a paciente. Agora eu entendi. Fiquei muito agoniado porque não seguia um padrão de pensamento lógico. Aí eu tava pensando numa coisa que ela tinha falado, só que a próxima fala dela não tinha nada a ver. Aí eu não conseguia juntar as coisas, aí eu não conseguia fazer nada. Eu não sei nem como eu consegui entrar numa cena ali, mas enfim. Ela virou e eu voltei lá, catei, abri e a gente fechou, enfim. Mas eu fiquei me sentindo muito perdido por conta da paciente ser bem... por conta da deficiência, né? Que a gente acabou entrando, então... Mas enfim, foi um pouco confuso. Aham. Mas que também é bom, tanto a Joyce se colocar nesse papel, né, de ter que dar essa resposta para agradar o diretor, quanto essa fala do William, que corrobora com muitas vezes o que tu também sentiu, né, Joyce, nesse papel de direção. Muitas vezes eu senti. Quem mais? Como foi ser paciente? Posso eu agora? Pode. Eu quem? Tanto faz, vai eu, depois Fran, o Fran, depois o William. Tá, vai então. Fran. Agora os dois. Pode ir. Vai, Fran, vai que eu vou comer. Tá, beleza. Então tá. Então,
entrando ali no papel da paciente, eu percebi que eu conheço muita coisa da vida dela, sabe? Porque conforme o diretor ia instigando, e, tipo assim, perguntando coisas, eu ia relembrando muita coisa da sessão, muita mesmo, e eu ia passando o que eu relembrava mesmo, assim, em todos os sentidos. Até citando que quando entramos numa questão dos pesadelos, enfim, o Carlos, que era o diretor, ele tentou fazer um oneirodrama do mesmo jeito que eu tentei, só que não deu certo. Dos dois não deu certo, sabe? Eu não consegui e ele também não, porque eu levei o que ela trouxe, sabe? Mas, enfim, ele conduziu de outra maneira, enfim, mas é uma sensação legal, assim, a gente acaba entendendo mais, tipo, surge, assim, uma emoção, sabe? Um sentimento, assim, do que realmente o paciente estava sentindo, que parece realmente ser angustiante. Uhum. Eu fiquei em dúvida numa coisa, Alexandra. Quando com a Fran ali, que eu tentei fazer o neurodrama, mas eu fui muito pelo interno. Não montei a cena, tipo, imagina que tem isso aqui. Fui pro interno, porque eu lembrei que a Fran disse que não conseguiu trabalhar. Eu falei, se eu levar pro interno, eu não necessariamente preciso fazer o neurodrama. Se der errado, eu posso puxar para outra coisa. Aí eu fiquei na dúvida, continua sendo o neurodrama ou passa a ser psicodrama interno? Tu pode fazer um onirodrama numa modalidade de psicodrama interno, não tem problema. Eu fiquei na dúvida disso, assim, de como eu usei. Pode ser que algum teórico falaria de uma outra coisa, assim, sabe, né, Carlos? Porque não é tudo, não é tão preto no branco, assim, sabe? Ou é A ou é B. Mas para mim é um onirodrama numa modalidade de psicodrama interno. Porque para mim no psicodrama interno a gente pode usar tudo que o psicodrama existe na modalidade interna. Mas pode ser que nem todo mundo pense dessa mesma forma. Ser paciente. Vai, William. Terminou de comer mais ou menos, né? Depois termina. Ai, uma saudade dela, meu Deus do céu. Vontade de ligar pra ela. Ai, pelo amor de Deus, vem aqui em casa que eu preciso te atender. A gente se apega, né? Que tem um carinho. Mas foi muito fácil ser ela, porque já era um discurso pronto, né? Então só tive que reproduzir. Então foi fácil ser ela, assim. E como a gente teve um bom vínculo, então o Maurício ele não pôde ver, mas eu ficava fazendo gestos, né, que ela fazia durante a sessão. Então me senti bem garota. Teve um momento ali que eu acho que nós desaquecemos, né, William? A hora que a tua internet deu uma pifada, né? Que daí nós estava assim já no, como diz o outro, com a carruagem andando assim, de repente deu um problema na internet dele. Eu acho que aquilo ali já, principalmente eu, por minha parte, eu já dei uma caída, porque daí já tive que perguntar para saber o que nós estávamos conversando. Então, isso faz com que... por isso que tanto tu quanto o seu Rock costuma falar para fazer uma boa terapia online, todos têm que ter uma boa internet, tanto o diretor quanto o protagonista. Então, mas foi viver como... Estou me atropelando já, viver como diretor. Me senti... Só não senti Sérgio Perazzo mais. Me senti bem à vontade, assim. Eu até consegui, assim, desenvolver algumas técnicas ali com o William, mas a gente chega na hora, quando a gente está ali se aquecendo como diretor, a gente pensa 1.500 técnicas, mas na hora de aplicar começa a dar uma página virada que tu não sabe o que tu vai fazer, tu começa a ficar meio... Eu já até saí daqui já, porque eu estou tudo encharcado já. Então, nervoso, ansioso. Deu até calor. Deu até calor. Tô aqui, ó, arregaçado, a minha camisa aqui atrás, nas costas, tudo encharcada. Mas faz parte, Maurício. É claro que a internet é muito importante que a gente tenha uma boa conexão, apesar que às vezes não necessariamente ter uma boa conexão é motivo suficiente de fazer um êxito da sessão, porque às vezes pode faltar luz. Mesmo quem tem uma boa comunicação, um dia pode travar, né?
Então, isso também faz parte dessa modalidade online. E o ensaio também, né? Se fosse o caso, gente, de ficar 1 hora, eu até acho que a chance era de ir melhor ainda. Porque eu não quis deixar vocês assim muito tempo, porque quem fica desconfortável 1 hora é muito tempo. Também queria fazer troca, que todo mundo pudesse ser paciente, que todo mundo pudesse ser diretor. Mas assim, meia horinha para aquecer, dramatizar, é muito pouco. Mas é o começo, né? Acho que a principal finalidade hoje é a gente poder experimentar um pouquinho, tanto esse papel de paciente quanto de diretor. Mas ainda em relação a ser paciente, mais alguém gostaria de falar mais alguma coisa de como for se colocar nessa pele de paciente? Eu, como paciente, da minha paciente que eu atendi uma vez só, ela foi muito bem dirigida pela Tainara, e realmente é como o William acabou de falar, a gente já vem com um roteiro pré-pronto, porque a gente começa a puxar pela mente aquilo que ela falou e começa a falar, né? Sai automático até, não é uma coisa que é forçada, não. Dá já o diagnóstico que ela passou, tu já passa para frente, começa a falar. Tanto que teve 2 momentos ali que eu estava com a Tainara ali que eu juntei a paciente, a outra protagonista, que é a sogra dela, e fiz ali um maranhado de coisa ali e joguei para a Tainara, e ela conseguiu se sobressair muito bem em relação a isso. Até eu comentei isso com ela depois. E foi assim, coisas assim que já está pronto na cabeça da gente, né? Parece que a gente atendeu ontem essa pessoa e a gente relata tudo. Veio assim, de uma maneira espontânea, não foi aquela tanto espontâneo, aí tu começa a entender aonde está, quando o Moreno fala da espontaneidade e da criatividade. E naquele momento que tu está como paciente, tu começa a trazer aquelas coisas, tanto da espontaneidade como da criatividade, que tu começa a juntar as coisas para fazer, para falar para o diretor. Perfeito. E como é importante, eu acho que tem bastante coisa para a gente poder pensar. Primeiro é realmente se colocar nesse lugar desse paciente, dessa paciente, de sentir isso, né? Porque existe sofrimento, existe angústia. Acho que é importante, né? Quando Joyce traz uma fala muito legal, eu me sentia tendo que dar respostas. Acho que quando a Lu diz, né? Quando eu falo, eu fico aliviada. Essas falas são muito pertinentes, né? No sentido de poder se colocar mesmo, de poder sentir mesmo, né? Isso é muito, muito legal. E outra coisa que eu acho que aí cabe ressaltar enquanto pacientes, vocês acham que tem muita diferença do online para o presencial? Não é muito bizarro, gente? Você vai se aquecer. Isso que a gente fez rapidinho, a gente fez só com meia hora, né? Querendo ou não, vocês estavam no Comocê, não era necessariamente vocês. Então, isso tudo vai quebrando e vai deixando mais resistente, mas mesmo assim, na hora do vamos ver, não tem tanta diferença, né? Quando a gente está bem aquecido. E diretores, como foi fazer esse ensaio? Foi um ensaio, né? Assim, botei experimentar um pouquinho, poder atender esses novos pacientes. Muito Zoom faz essa ferramenta de sortear aleatoriamente. Mas como foi para vocês serem diretor? Posso começar? Pode, Simone. Para mim não deu certo. Não consegui. Eu tava tranquila, quando eu entrei, que eu vi que era o Carlos, eu desaqueci total, eu não consegui visualizar a paciente, eu visualizei o Carlos. E daí, ok, fui tentando puxar um pouco, tentando puxar a paciente e tentei concretizar uma ansiedade,
Mas daí a minha internet caiu também, e daí voltou, e daí eu já não consegui mais visualizar, e não deu. Pra mim não foi, não consegui. Simone, acho que numa próxima, a gente também não pode deixar de considerar que, infelizmente, Simone, você experimentou muito pouco o papel de diretor. Nada, só um acolhimento. É muito pouco. Então, aí vai para um online, vai para um colega. É claro, e eu fico feliz quem conseguiu, quem, assim, né, que se desenvolveu um pouquinho mais mesmo em meia hora. Porque, na verdade, a gente sabe que com um colega a gente está no como você, eu tentei fazer um aquecimento para que a gente entrasse mais no papel e tal. Mas a gente sabe que é um pouco diferente do que tá na clínica escola, que é um ambiente que a gente se preparou para estar. Sabe que tem essas singularidades, né? Mas que era um ensaio, né? E aí, por isso que também tem a facilidade que no online a gente pode, de alguma maneira, também, ok, não deu certo, ninguém vai ficar mal por isso. Mas é um começo importante. Quem mais gostaria de falar como foi? Eu posso ir? Pode. Só compartilhando, eu acho que o Zoom escuta a gente, tá? Porque assim, quando a gente estava na sala de diretores, eu estava falando como eu ia iniciar, que era com uma linha do tempo, um historiograma, sabe? E aí eu disse assim, olha, eu quero pegar a paciente da Tainara, porque ela só tem 14 anos, que vai ser curtinho, sabe? Por causa do tempo. E tipo assim, não, eu falei assim e justamente peguei a Tainara. Tipo, adorei. Vai ser curtinho. Aí pega aquelas pacientes que botam assim milhões de fatos. Aí queria ver o histograma curtinho. Não, Escuta mesmo, tá? Porque eu falei da paciente da Luciane que quem pegar tá ferrado, ela não para de falar. Ai, Luciane! Não, exatamente. Eu adentrei mesmo o papel da minha paciente, gente. Eu senti uma vontade, assim, uma necessidade de falar. Não é uma coisa minha de falar. Era o tempo inteiro, aquela ansiedade de falar igualzinho. É muito louco. Então, enfim, eu sempre tive uma resistência, inclusive eu voltei a fazer terapia e eu tô levando isso pro meu terapeuta, eu tava dizendo que eu tenho muita insegurança, tipo assim, apesar da orientação, de começar a ler coisas do tipo, eu tenho uma insegurança muito grande, será que como vai ser? E, enfim, eu pensava que era uma coisa, mas eu me surpreendi, sabe? Realmente parece que a gente tem maior vínculo, tipo assim, maior aproximação. Porque, assim, na sala, a gente agora tá mantendo uma distância, a gente, tipo assim, não pode se movimentar tanto para não chegar perto do paciente. E o paciente fica de máscara. Eu acho que, tipo assim, é desconfortável, sabe? Tipo assim, querendo ou não que atrapalhe, mas assim, não é a mesma coisa. E aqui parece que olhando a cara da pessoa, tipo assim, a gente conversando, é outra coisa. Dá pra fazer várias coisas. Peguei aqui objetos, disse, aqui é a fulana, e vai fazendo. Enfim, deu tudo certo. Foi legal. Que legal. É adaptação. Tirando assim, tirando os ruídos de casa, porque eu tenho 3 cachorros em casa, 2 são pincher. Imagina o griteiro deles, assim. Então, eles veem qualquer coisa, começam a gritar. Então, assim, espaço de casa nunca. Realmente tem que ir pra clínica com todas as hipóteses, né? Mas vai dar tudo certo. Tirando a internet da paciente também, que caía direto, né, Fran? São os cuidados, né? E as interferências do mundo externo que acontece mesmo, né? Quem mais gostaria de falar como foi ser diretor? Eu me senti bem à vontade. Eu acho que até mais à vontade do que no presencial, atendendo online. Consegui fazer as 3 etapazinhas, aquecimento, dramatização e compartilhar. Quem foi tua paciente, Carlos? Foi a Fran. Mas eu acho que só deu certo porque, de fato, a Fran estava muito aquecida no papel de paciente, assim, deu para perceber. E eu consegui, tipo, fazer duplos bem assertivos, assim, que reforçavam algumas coisas da paciente. E no compartilhar que a gente fez, de verdade, eu senti o que a paciente estava sentindo. Assim, eu falei, olha, eu tô sentindo isso, sabe? E foi bem, bem bacana. Quem mais gostaria de contar como foi experimentar?
Olha, eu atendi a Priscila. Uhum. E eu tava muito nervosa antes de entrar. Então, na verdade, quando eu entrei na sala pra gente conversar, eu já fui logo sendo a diretora, já fui logo sendo minha paciente. E eu tava assim, tipo, aqui assim, a mão suando, um suador na sovaca. E eu tava realmente suando frio, sabe? Era não posso dizer um medo, mas era algo que eu e a Dara, a gente sempre conversa nos estágios, tipo, não conseguimos ainda visualizar o atendimento online. Eu ainda tenho, até conversei já com o Carlos, eu ainda tenho muito preconceito, muita coisa para né, desmitificar, falando bonito, não deu certo. Mas deu certo, sabe? De uma certa maneira deu certo. E eu consegui atender a paciente, eu me senti bem depois de atender. E dá para visualizar melhor do jeito que vai ser, sabe? E depois, também sendo paciente, também deu para visualizar que o papel de diretor também dá certo. Tipo assim, a Fran usou vários objetos da casa dela, sabe? Assim, ela me perguntou se eu tinha objetos aqui comigo, eu mostrei um creme e a ponteira do meu coisa, tenho, sabe? E daí, tipo, ela também me trouxe alguns objetos da casa dela que eu pude usar, no caso da sessão, deu para visualizar bem, assim. Foi legal. Foi legal ser paciente, também ser atendida, também olhando o papel de diretora da outra pessoa. Muito legal. Muito bem. Eu queria escutar a Dara, eu quero escutar a Dani, que não falaram ainda. Como foi, meninas? Então, ser terapeuta, eu fiquei nervosa igual na clínica. Foi bem real. É difícil também. Ser paciente, assim, achei mais difícil do que ser terapeuta, na verdade. É. E me deu saudade de atender a minha paciente. Porque ficou tanta coisa inacabada na nossa sessão, então eu senti muita saudade dela, assim, de ver tantos dramas que ela vive e de pensar assim, ai meu Deus, eu podia ajudar essa menina. É verdade. Me deu uma dosinha, assim. Verdade, mas que bonita a tua tele, Dani, de querer ajudá-la, né? Isso é gostoso. Eu queria muito voltar. E como ela tinha me pedido o atendimento online, eu tô super esperançosa que ela vai querer continuar. Assim. Sim. E você entrar um pouco nessa casa dela, sem especificar muito porque tá gravando, mas acho que conhecer um pouco da realidade da tua paciente, deste mundo dela, vai ser muito produtivo para a terapia, né? Sim, verdade. Acho que tem tudo a ver. Esperamos que aconteça em breve. Ai, tomara. Dara, você tá com as bochechas vermelhas, Dara. Tô morrendo aqui. Morre eu não, acho que assim. Morre não. Ai, eu fiquei muito nervosa. Tanto para ser paciente, tanto para ser diretora. Mas eu acho que para diretora eu fiquei mais. Na clínica é muito mais tranquilo para mim. Eu não sei. Eu acho que é por causa que foi com pessoas que eu conheço, sabe? Pessoas que eu tenho mais intimidade. Mas eu fiquei nervosa, às vezes travava. Eu não sabia para onde eu ia. Mas foi, alguma coisa saiu. Mas, sei lá, assim, pra mim deu certo também. Eu também tava com bastante preconceito com atendimento online, mas foi assim. Eu consegui visualizar mais comigo no papel de paciente. Que dá certo inversão, dá certo coisas assim, ó. Acho que é tranquilo. Turminha, tecnicamente, de algo que vocês fizeram, ou que tanto que vocês fizeram quanto diretores, ou que vocês vivenciaram enquanto paciente, alguma dúvida, algum comentário, ou um questionamento do que vocês poderiam ter feito, alguma coisa teórica, técnica que vocês queiram perguntar, ou falar, ou comentar? Algo que eu não fiz e que poderia ter feito, eu achei excelente a Joyce ter feito. Ela me mostrou o ambiente que ela estava, eu tô nesse ambiente, como a gente já tinha conversado, né? Mas na hora eu acabei não lembrando de fazer. Olha, eu tô num local seguro,
esse é o meu quarto, o ambiente que eu tô e tal. Ela me pediu para mostrar o ambiente que eu tava. Arrasou, Joia. Então, é algo para reforçar também, né? Isso é bem legal, é bem lembrado, Lu. São pequenos detalhes, mas que vão fazendo diferença, né? O que mais? Xanda, eu tenho uma dificuldade muito grande. É um medo meu desde a clínica, pessoalmente, lá no Unibab, desde quando a gente estava atendendo. E eu acho que eu tenho muito medo de acontecer isso. Eu não consigo entrar em cena. Não consigo, tipo, montar uma cena. Eu tenho muita dificuldade nisso. E eu acho que isso vai me privar bastante também no online, sabe? Eu já entrei na sessão com a Fran ali, com medo. Não, com o Maurício, com medo de ter que entrar numa cena. Eu não sei, não. E eu tento, tipo, pensar, não, Tainara, tem que fazer desse jeito, desse jeito. Eu acho que é porque, não sei, eu tenho muito medo de entrar numa cena. Tainara, deixa eu só falar, mas assim, eu não sei se eu tenho medo, mas eu esqueço disso, sabe? Tipo assim, que dá pra montar a cena. Então, tipo assim, às vezes eu também tenho essa sensação, essa mesma sensação. Ah, eu tenho a mesma. Quando eu vejo, já passou o bonde da cena, já fiz outra coisa e foi. Exatamente. Tipo assim, ó. Eu adoro essa coisa de troca de papel. Troca de papel. Tá, eu vou chamar tal pessoa. Eu faço isso muito. E eu acho isso maravilhoso. Mas eu tenho muito. Não sei se chega a ser um medo. Mas é tipo, não consigo pegar o momento. Vamos entrar nessa cena. Não consigo pegar esse momento, sabe? É uma dificuldade que eu tenho. Eu acho que é muito legal. Se alguém me dissesse assim, ó, a tua aluna estagiária tá aí, não entra em cena, eu ia dizer assim, não, ela tá indo bem com a paciente dela. Eu não tinha nem me tocado, Thay, que você não vai pra cena. Nenhuma sessão. Eu fiz 5 com elas. Eu não fui nenhuma pra cena. E não tem problema. Acho que a primeira coisa que eu quero te dizer é que existem vários psicodramas. Então, que se você quiser trabalhar outras possibilidades, isso não te deixa ser uma terapeuta ruim. Eu acho que isso é importante te dizer. Mas se você reconhece que é uma dificuldade tua, vamos tentar desenvolver, porque é mais uma bagagem, mais uma possibilidade. Né? Eu realmente espero que a gente volte para os atendimentos muito rápido. Mas entre a minha fila de coisas que eu quero fazer com vocês até voltar, isso é uma das coisas, né? Da gente, por exemplo, assim, eu venho aqui, reforço que é a inversão de papel, sorteio vocês e vocês vão fazer a inversão de papel. Trazem para o grupo como foi. Então tá, agora, gente, cena. Tenham cuidado de fazer cena, de fazer isso, sorteio vocês vão lá para a sala fazer cena. Porque é uma forma de desenvolver. Eu acho que a melhor prova que a gente mostrou que o como ser funciona é o que a gente fez hoje. Porque a gente virou diretor, o que é diferente, porque uma coisa, gente, eu vejo porque eu já experimentei muito papel de diretor ao longo da minha vida, já experimentei muito papel de aluna, de paciente, e porque eu estudo até hoje. Então é muito ruim quando eu fiz o que eu fiz hoje com vocês. É muito ruim. Porque vocês vieram como condição de estudante para a aula de hoje. Vocês vieram na condição de estagiário. Vocês não vieram diretores para essa aula. E aí, por mais que eu tenha feito um aquecimento que ajuda pra caramba, mas eu fiz assim, ó. Saiam estagiários, virem diretores e vocês vão atender. Vocês vieram receber e vocês deram, entenderam? Então, essa troca é difícil. Mas só deu certo de vocês se tornarem diretores. E só deu certo de vocês serem os pacientes por causa do como ser. Da imaginação, da fantasia, apesar que é difícil isso. Então, quando tu for montar cena, lembra disso. Se eu disser assim, olha, tá vendo que aqui passa um rio? Qual é a cor desse rio? O que tem nele? Ele tem cheiro, esse rio? Ai, cheiro de natureza? Cheiro ruim de esgoto? Vai montando. E o que tem
em volta dele. Porque na imaginação, e eu acho que, de novo, tá? E a prova que a gente fez hoje é que o como você dá certo. Mas tá na nossa lista de coisinhas pra gente treinar. E eu acho que a montagem da cena, o psicodrama interno, né? A inversão, treinar duplo, treinar espelho, é o caminho que a gente vai se a gente ainda ficar um tempo sem atendimento online e presencial, entendeu? Que eu espero que não precisamos muito recorrer a isso, que volte, né? Que a gente realmente faça. Mas senão a gente vai ficar nesses ensaios, que acho que é importante também. Dúvidas, questionamentos? Mais alguma coisa assim técnica, alguma coisa que vocês queiram perguntar, que queiram comentar? Como foi a tarde? Ô, Alexandra. Pode ir, Maurício. Só um pouquinho. Esses atendimentos que a gente vai fazer online, a gente vai gravar? Vai ser gravado alguma coisa ou não? Não. Os atendimentos reais, né? Que tu tá me perguntando, né? Isso é. Não, sobre nenhum. Não, eu digo assim, a gente gravar para depois te enviar para ti ou para o seu rock. Sobre nenhuma circunstância. Uhum. Nenhum É atendimento uma dúvida minha. será gravado. Sobre nenhuma circunstância. Ok. Porque tem uma questão ética, então não será o caso, não. Como foi a tarde de hoje? Como vocês, porque a gente está experimentando coisas diferentes, né? Como foi, e remendando essa orientação, né? Mas como foi o remedo de hoje, gente? O como você de hoje? Achei interessante, bem interessante, até que, como diz outra, uma palha para a gente começar a trabalhar daqui para frente, né? Que daí a gente sabe como que a gente vai começar a chegar tendo paciente, mesmo via online. Então, eu acho que seria, não sei se vamos ficar por muito mais tempo sem atender e até mesmo ter orientação contigo. Vou perguntar, seria possível cada aula ter uma ou duas técnicas para fazer como tu fez hoje? Para a gente... Penso que sim, Maurício. Penso que sim. Depende. Fica até mais interessante. Eu tiro assim, ó, tá? O Carlos, a Fran, a Joyce, a Dara, eles têm um pouco de carruagem na nossa frente, porque eles estão fazendo pós-graduação em psicodrama. Eu acho que isso é um fator a favor a eles, né? Tanto que o que eles aprenderam na sala de aula, estão aprendendo nas orientações, e eles estão aprendendo na pós-graduação, isso é um fator, como diz o outro, crucial a favor deles, né? Sim, então, eles têm uma certa eles têm uma certa bagagem a mais do que a gente, né? Então, por isso que eu perguntando, seria interessante a gente ter essas técnicas como nós fizemos hoje, que daí é uma coisa que vai clarear mais para a gente, né? Penso que sim. Esse é meu pensamento, né? Não, mas eu concordo com você, né? Concordo que às vezes, né, a turminha da pós consegue ter um pouco mais de facilidade em alguns momentos, o que é realmente natural. Mas a ideia de treinar, não importa que nível a gente está de formação, sempre é muito bem-vindo, né? Treinar, desenvolver. Então, realmente penso numas próximas, né? O Carlos trouxe algumas semanas, acho que foi semana passada, a ideia deu sobre um protagonista, de vocês dramatizarem comigo, que também é uma outra alternativa. Mas eu quero muito que vocês vão para a prática. E eu gosto muito da ideia de poder fazer, dessa facilidade do Zoom, da gente fazer sala. Isso ajuda muito.
Então, todo mundo pode, né, trocar, experimentar, porque eu também, se a gente faz uma coisa muito grupal, sempre vai ter alguém que vai se desenvolver um pouquinho mais e os outros vão ficar com um pouco de vergonha de fazer, porque isso é bem natural também. Então, penso sim, Maurício, assim, de um próximo encontro, e quando a Thay está falando da dificuldade de montar semi, aí o Carlos diz que também tem, a Fran também tem, acho que já pode ficar pré-engatilhado, né? Quem sabe pensar semana que vem algumas coisas, quem sabe como montar cena, como fazer psicodrama interno. Eu passo algumas orientações, deixo vocês entrarem no grupo, aplicarem, a gente volta, veja o que foi legal, o que não foi, e vai discutindo, assim, eu acho que isso é bem válido. Só de novo, eu espero muito que vocês voltem. Eu acho até que a gente está num remendo muito bom, né? Também fico pensando se todas as abordagens conseguiriam remendar desse jeito como a gente consegue com o psicodrama, né? Porque no Como Ser a gente consegue ter um pouquinho mais de facilidade nesse sentido. Agora, eu queria que fosse paciente, né? Então, realmente espero, de novo, que semana que vem eu tenha algum retorno para vocês. Para que, enfim, a gente consiga retornar e que esse ensaio de psicodrama não seja no Como Ser, seja na prática. É o que eu realmente espero, né? Deixa eu dizer para vocês que eu já fiquei tão orgulhosa de vocês. Não que os outros dias eu não sinto. Tipo, só hoje, tá, gente? Só hoje eu fiquei orgulhosa de você, tô brincando. Mas que por mais que tenha medo, e como não ter? A gente fica com medo. Eu acho que... E eu quero perguntar isso para vocês. Eu me lembro muito, assim, acho que uma das cenas que mais me impacta, que eu me lembro, é quando foi, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, quando eu fui atender minha primeira psicodramatista. Eu já era psicóloga, psicodramatista. E uma psicodramatista veio pedir atendimento comigo. E aí eu fiquei com muito medo. Eu fiquei assim, como é que vai ser alguém que sabe as técnicas, sabe as tretas, tudo? Como é que eu vou atender uma pessoa que sabe o que eu vou fazer? E aí eu me lembro que, assim, nos 15 primeiros minutos, a paciente começou a chorar muito, trazendo seus dramas. E aí eu me dei conta que, naquele momento, eu não estava atendendo uma psicodramatista. Eu estava atendendo uma paciente. E deu tudo certo, ficou comigo um bom tempo e tal. E claro que, por mais, e aí eu acho que é bacana quando eu peço para vocês entrarem no papel do paciente, porque quando a gente é paciente, e eu quero ver depois se vocês concordam comigo, a gente pouco está se lixando o que o diretor faz ou deixa de fazer. Sabe assim, ele foi adequado com a palavra que ele usou, ele não me acolheu, ele não deveria ter feito isso. A gente está sofrendo falando os nossos dramas. E outra, eu estou abrindo meus dramas mais íntimos para uma pessoa. Então, isso já mostra uma confiabilidade tão grande, sabe? Sei lá o que vai fazer ou não vai fazer. Mas acho que já tem uma entrega muito grande. Pacientes, vocês estavam ligados no que o diretor estava fazendo, deixando de fazer? A gente está falando, está agoniado, quer resolver a parada, tá mal, tá se sentindo mal. Só que, claro, que quando a gente assume o papel de diretor, dá frio na barriga, quando estava nos aquecimentos de vocês, isso apareceu bastante. Insegurança. Vocês estavam dramatizando com colegas de vocês. Por mais que a gente estava no Como Ser, estava com né, assim, numa dramatização montada, enfim, mas vocês estavam dramatizando com colegas, na real. E mesmo assim, foi com medo, cada um deu o que pôde dar, por mais que um foram com mais facilidade, outros travaram mais, mas vocês não desistiram. Por mais que ficaram em algum momento desconfortáveis, ficaram incomodados, quem sabe até, eu imagino que alguns de vocês podem até se sentir um pouquinho frustrados, porque poderia ter dado mais, mas estão aqui. Sabe assim, foram com medo, meteram a cara. Eu acho que isso me deixa muito orgulhosa de vocês, assim. Porque também tem essa coisa do online que também expõe muito. Então, foi com medo, cada um deu o melhor que pôde dar. E eu acho que isso já é motivo de parabéns, motivo de orgulho. Realmente achei que foi bem legal hoje, assim, né? Porque eu vi
todos comprometidos a darem o melhor que podia dar. Então, isso me deixa muito orgulhosa, assim, de verdade. Eu vejo vocês, estagiários dedicados, assim, então isso me deixa muito feliz mesmo da turminha que está se formando psicólogos. Psicólogo, pandemia, tudo doido, mas me deixa bem, bem orgulhosa de verdade mesmo. Acho que foi muito legal. E que seja outras para a gente poder ensaiar mais, que eu acho que tem bastante coisa para a gente se desenvolver. Acho que foi bem, bem legal. Eu gostei. Gostei. Orgulhosa de vocês. Turma, mais alguma coisa? Mais algum comentário? Tudo certo? Então, eu desejo para vocês uma boa semana. A gente vai se ver daqui a muito tempo, hoje de noite, né? Num outro contexto, mas a gente continua falando de psicoterapia online. Agora, de novo, numa perspectiva psicológica, muito dos cuidados, até acho que nada muito diferente do que eu já tenho conversado com vocês, apesar que a gente vai para as leis, acho que é importante a gente saber também, mas a gente se encontra à noite. E no estágio semana que vem, espero que com uma notícia boa. Pelo menos alguma notícia. Amém. Gente, beijo. Até mais tarde, então. Até mais tarde. Vai gente. entrar às 19 em ponto? 19 horas. Beleza, então. Abraço, até mais, então. Valeu, galera. Abraço para todos. Tchau.